Pessoal, então vamos revisar aí o que nós tivemos na última aula. Na última aula a gente falou de concatenação e intercalação, de vetores, aí vetores primitivos, vetores de string, vetores de objetos, a partir de classes que a gente mesmo criou. A gente fez concatenação e intercalação desses tipos daí de vetores, quando são de mesmo tamanho e quando são de tamanhos diferentes. Ou melhor, qualquer tamanho, a gente juntar dois vetores, né? Então, vamos começar a rever aí a nossa ideia. A gente começou, então, fazendo concatenação de vetores de mesmo tamanho. A gente seguiu essa agenda daqui, né? Então, a gente começou lá a fazer concatenação de vetores de elementos primitivos de mesmo tamanho. Então, a gente começou fazendo isso daqui. Por exemplo, a gente pegou aqui para sair um pouco, né, sair da mesmice de sempre fazer com valores inteiros, a gente utilizou tipo double só para quebrar esse conceito aí de que a gente sempre faz com inteiros, né? Então a gente fez aí com tipo primitivo, mas só que a gente fez com um double em vez de int. Aqui foram criados dois vetores, o V1 e o V2, cada um com 4 elementos. Aí aqui, elementos que vão de até menor que 10, elementos que vão de 10 até menor que 100, só para a gente ter aí quantidades para visualmente conseguir enxergar, né? E a gente vai ter um vetor 3 como resultante, que vai ser a junção do V1 mais o V2. E aí a gente vai pegar um vetor e vai colocar logo em seguida o outro vetor. A gente vai juntar esses dois. Então a gente utilizou aí uma técnica chamada junta. A gente fez um método chamado junta, e esse método junta, ele junta o V1 e o V2 e joga para o V3 o resultado, né? Essa é a grande sacada daqui. A gente tem um imprime para facilitar a nossa vida, já para imprimir os nossos arrays, então o imprime está aqui no final. A gente viu que o imprime poderia ser feito com um for convencional, né, que a gente faz um for de i menor que o tamanho do vetor, incrementando de 1 em 1, a gente vai iterando cada uma das posições do array. A gente poderia utilizar um for each, então o for each que foi implementado a partir do Java 8, então a gente tem lá para cada elemento no vetor, a gente vai imprimindo um elemento. É um iterador sem ter uma variável de iteração, ele vai passar por cada um dos elementos do array. E a gente também tem aqui a possibilidade de utilizar o método toString da classe utilitária arrays. A classe arrays, no plural com Szinho, né? Ela é uma classe utilitária que nos ajuda aí, muito similar à classe math, né? Seus métodos são estáticos, então você pode utilizá-los sem a necessidade de instanciar um objeto para isso daí. Eu posso pegar e colocar nome da classe, ponto método, e utilizar, e ele me dá uma resposta. Aqui, no caso, a gente está utilizando o método toString da arrays, e o método toString da classe arrays, ele vai transformar em uma string um vetor. E nesse caso é um vetor de doubles, né? Mas ele tem para todos os tipos primitivos e também para objetos. Então ele consegue fazer aí a transformação para string de qualquer array. E ele fica com uma notação até que bonitinha, né? Ele coloca entre colchetes, né? Aí fica bacana a visualização e separado já por vírgula, é bem bacaninha, ajuda bastante. E aí eu coloquei aqui, cada um que foi salvando, eu fui colocando um número a mais, né? Então a gente fez esse aqui o primeiro, esse aqui o segundo e esse o terceiro, e a gente viu que tanto faz um ou outro, a impressão acontece, obviamente, cada um com suas especificidades. Esse daqui é entre os colchetes, separados por vírgula, esse aqui a gente só colocou separado por espaço, a mesma coisa esse daqui, separado por espaço, né? Então a gente colocou aqui 3 possibilidades de impressão. Esse daí foi o primeiro passo que a gente fez, que é criar um método de impressão para a gente ter facilidade de visualizar nossos dados. Aí a gente chamou lá o método junta e depois a gente imprimiu o vetor 1, o vetor 2 e o vetor 3. Só para a gente ver como que ficou isso daqui, né? Compilando, primitivos V1. Versão 1. Versão 1. Minúsculo. Beleza.
Agora, executando esse cara daqui, a gente vai ter o seguinte. Olha lá a chamadinha do arrays, né? Do toString do arrays, ele já deixa nesse formato. Então, a gente tem aqui o V1, o V2 e a junção, a concatenação do V1 com o V2, gerando o V3, né? Então, tem aqui os elementos do V1 e logo em seguida os elementos que são do V2. Isso daí está tudo dentro do V3, do terceiro vetor. Lembrando que para fazer uso do arrays, a gente tem que fazer como se fosse um scanner, a gente tem que dar um import, a gente tem que importar o pacote dele. Então, a gente tem lá um import Java Util Arrays para a gente poder fazer uso da classe arrays. Vamos ver aqui como que ficou o nosso método junta, que ele junta dois arrays. E nesse caso, ele vai juntar dois arrays de double, né? Então, a gente tem aí V1 e V2 como parâmetros do tipo array de double, e ele devolve um array de double. Para uma questão de legibilidade, né, ser possível ler mais fácil, criei aqui uma variável total que recebe o tamanho dos dois vetores, e aí também criei aqui um deslocamento, que é o quanto que eu quero que seja deslocado da fase, né, para a gente poder colocar o elemento do segundo vetor num laço só, né? Então, esse daqui foi a primeira versão da concatenação. A gente faz tudo num laço só, né? Então, eu coloco na primeira posição do vetor resultante o primeiro elemento do vetor 1. Na segunda, na posição 0, que é a primeira iteração, né? Mais o deslocamento, ou seja, mais o tamanho do primeiro vetor, eu vou colocar o segundo. Então, ele faz um deslocamento. Então, ele vai colocar um e depois ele coloca outro. Aí depois ele vai movendo, né? Ele vai fazendo essa movimentação até o final. Como são de tamanhos iguais, eu posso ir aqui até o tamanho do V1, até o tamanho do V2, ou até o meu deslocamento, tanto faz, vai dar na mesma. Então, isso daqui funciona bem interessante e ele consegue fazer essa concatenação de tamanhos iguais de primitivos. Mas a gente viu que existia uma outra possibilidade, né? E aí a gente fez uma alteração. É o mesmo esquema, porém, a gente criou aqui uma outra forma de juntar. Ao invés de utilizar um laço só, utilizando dois laços, aonde a gente está fazendo aqui a colocação dos primeiros elementos. Então, a gente coloca os primeiros elementos dentro do array e depois dos elementos do segundo vetor dentro do array resultante. É essa a ideia que a gente tem. Então, são dois processos distintos. Aqui a gente está utilizando uma variável para controlar o posicionamento do vetor resultante, né? E a variável de iteração está controlando o nosso V1 ou o nosso V2, dependendo do laço. E é essa mesma sacada, e no final a gente devolve o resultado. Esse aqui é um array, ele devolve o array. Quando ele devolve o array, a gente já está fazendo aqui a declaração do V3 como um array de double, e ele já recebe esse array daí como resultado. Então, isso daqui devolve o array de resultado, ou seja, a concatenação de V1 com V2, e aí a gente já vai poder imprimir os três arrays numa boa, e funciona bonitinho. A gente vê que o resultado é exatamente igual ao primeiro. Então, a gente tem a mesma coisa, os primeiros elementos na frente e depois do segundo array no final, ele concatenou. Até aí estava bem tranquilo, a gente viu que era muito fácil fazer a concatenação, independente do método que a gente utilizaria, né? Se a gente iria utilizar um laço ou utilizar dois, o resultado seria o mesmo. O problema é que a gente começa a criar algumas dificuldades. E quando os arrays que a gente quer concatenar não são de mesmo tamanho, né? Quando eles não são de mesmo tamanho, quando eles são de tamanhos diferentes ou de tamanhos quaisquer, né, eles podem ser iguais ou diferentes, não importa. Como que eu posso fazer a junção, a concatenação desses dois, né? Então, essa daqui vai ser, então, a nossa próxima etapa, que é a concatenação de vetores de elementos primitivos de tamanhos que podem ser iguais, diferentes, não me importa, de tamanhos quaisquer. Eu coloquei tamanhos diferentes para deixar bem destacado que isso aqui, ele consegue concatenar tamanhos que não são iguais apenas, né? E aí, para fazer essa diferenciação, eu coloquei aqui, ó, alguns elementos que vão de 100 até menor que 1000, né, só para a gente ver visualmente, enxergar o que acontece. Nesse caso específico, a gente vai ter esses elementos seguido desses daqui como resultado. Compilando e executando para a gente ver,
Olha lá que legal, então, aqui estão os elementos do primeiro array. Então, se você olhar aqui em cima, né, ó, 1.2, 5.8, 3.7, 9.4 são os elementos do primeiro array, e depois todos os elementos que são pertencentes ao segundo array, que vai do 78 até o 753. Então, do 78 ao 753, todos estão aqui bonitinhos. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ele não está pulando nenhum, está fazendo de todos, do início ao fim. Belezinha, a gente fez, então, essa saída. Tanto faz se eu colocar os elementos no segundo array ou no primeiro, então, não importa quem seja maior, se o primeiro é maior ou se o segundo é maior, não tem essa importância. Vamos colocar assim. Então, agora a gente vai ter uma mudança de ordem, vai ficar esses todos aqui, e em seguida esses daqui. A concatenação vai dar isso daí de resultado. Agora a gente tem lá os menores que 10, os maiores que 100, menores que 1.000, e aqui os maiores iguais a 10 e menores que 100 no final. Então, exatamente, funcionou perfeitamente a nossa união, a nossa concatenação de elementos. Perfeito. Então, não importa se ele está no de cima ou está no de baixo, tamanhos diferentes ele vai conseguir concatenar. Para que isso daqui seja feito, a gente vai ter que fazer absolutamente nada. A gente só deve seguir o modelo da segunda versão da concatenação que a gente fez. Se a gente seguir esse modelo daqui, que foi a versão 2 da concatenação de tamanhos iguais, ela já serve também para concatenar tamanhos diferentes, ou seja, ela resolve qualquer tipo de concatenação. Para a gente, perfeito, isso aqui resolve bem, tá joia, e a gente utilizou o mesmo algoritmo, e tá legal, e tá funcionando. Bacana. Depois que a gente viu com os primitivos, a gente queria saber e se não fossem valores primitivos, né? E se eu tentasse agora fazer a junção, a concatenação, não mais de valores primitivos, mas e se eu tentasse fazer, por exemplo, de valores do tipo string? Será que eu conseguiria juntar dois arrays de tipo string? Lembrando que o tipo string, né, não é um tipo, ele é uma classe, ele gera objetos do tipo string, não são tipos primitivos, mas ele é um objeto especial, que tem algumas facilidades e umas formas de acesso mais facilitadas, né? Como que a gente poderia fazer então? Então a gente testou isso daqui. A gente fez então a concatenação com as strings. Vamos ver as concatenações com string, o que acontece, né? Vamos pegar então um array, a gente pegou um array de string, colocamos a mesma quantidade de elementos, então agora a gente tem lá 1, 2, 3 e 4, e no segundo a gente tem 1, 2, 3 e 4, também 4 elementos. 4 e 4, a gente vai ter então um resultante com 8 elementos. Aqui, para diferenciar, só para fazer, então, uma facilidade visual, mais uma vez, isso aqui é só para visualmente ficar mais fácil da gente ver o que está acontecendo, eu utilizei o V1 tudo minúsculo e o V2 tudo maiúsculo. Então, quando a gente bater o olho, a gente vai ver que vai ter que ter tudo minúsculo de um lado e maiúsculo no final. Então, a esquerda começa minúscula e depois para a direita vai terminar tudo em maiúscula, isso daí é a junção, o resultado que a gente vai ter. Vamos ver aqui o que aconteceu. A gente mudou a tipagem, então de double passou a ser array de strings, e agora vamos dar uma olhada, compilando, executando. Olha lá que bacana, a gente tem exatamente isso aqui, ó, os minúsculos, ou seja, o primeiro array, e os maiúsculos, ou seja, o segundo array. A gente conseguiu fazer essa concatenação, juntamos os dois vetores de mesmo tamanho, né, vetores string de mesmo tamanho, num vetor resultante. Beleza. E como que ficou o nosso código? Nosso código, na verdade, ele não mudou nada. A gente só mudou as tipagens, né? Então, mesmo código funciona, tá da mesma forma, tá tranquilo, tá suave. A gente fez aqui. A única coisa que foi necessária foi a gente mudar os tipos de entrada, o tipo de retorno e a declaração interna aqui, que a gente estava declarando como double, agora a gente tem que declarar como string. E a nossa impressão, a gente vai ter que fazer alguma coisa? Sim, a gente vai receber um array de string. Logo, a gente tem que colocar aqui o tipo do elemento que a gente está recebendo para ele poder iterar. Só isso daí já resolve bem para a gente. Maravilha. Agora vamos ver o que acontece se os arrays são de tamanhos diferentes, né?
Então, de tamanhos diferentes, a gente colocou aqui alguns elementos a mais, então a gente colocou mais 3 elementos do primeiro array, e a gente vai ver o que acontece. Vou compilar o programa, vamos executar e olha lá o que acontece. Só dar uma esticadinha, né? Todos os de tamanho menor aqui, então todos minúsculos aqui, ou seja, exatamente o primeiro array e no final o segundo array. E se a gente trocar, né? Por exemplo, se eu pegar todos os elementos aqui do final, o que excede, né, os 4 elementos, e colocar no segundo, a gente então vai ter esses daqui, logo em seguida os maiúsculos e no final esses 3. Então, se isso daqui acontecer com resposta, quer dizer então que está funcionando concatenar qualquer tamanho, não importa se o primeiro maior ou o segundo maior. E olha lá, mesma coisa, resultado bonitinho. Olha lá, os minúsculos que estavam excedendo ali no final, os maiúsculos do segundo vetor, né? E os minúsculos do primeiro vetor aqui no início. Legal, a gente está conseguindo então fazer essa junção. Só voltar aqui para ficar igual. Aqui você pode ver, o código não mudou, ele só foi a alteração da tipagem. Então a gente só mudou o tipo dos arrays, o resto continua exatamente igual. Isso daqui foram as concatenações. A gente tem ainda uma concatenação, só fechar alguns arquivos, né, de objetos. Para fazer uma concatenação de tipos, de tipos referência, né, de objetos, para isso daí a gente criou uma classe para a gente representar notas que um professor corrige de um aluno. Então, as notas vão ter o nome do aluno e o valor da correção. Então, a nota que é dada é o nome do aluno mais o valor da correção. E aí a gente criou uma classe, essa classe ela ficou bem pequenininha, então ela tem 2 atributos privados, nome e valor, um string e outro double. A gente tem um construtor e a gente tem apenas um get valor, porque a gente não viu necessidade de setar nada e nem pegar o nome, por exemplo, por enquanto. E aí a gente fez aqui um toString, lembrando de fazer o annotation, né? O override, @override. E aqui a gente tem uma formatação para ficar com 8 caracteres e 4 caracteres do outro lado com um decimal. Essa notação é exatamente a mesma notação que é utilizada no printf, então a gente chamou aqui a classe string e o método format, que é o método da string, o método estático, que devolve uma string para a gente, que formata ela na forma exatamente igual de um printf. Então, a gente fez o mesmo esquema aí para a gente poder brincar um pouco e trabalhar com esses valores, né? Fica bem legal. Nossa classe, o construtor já recebe os dois valores para a gente poder fazer uma chamada anônima, já passando o nome e a nota do aluno. E aí o que aconteceu, né? A gente foi e começou a criar agora as seguintes soluções. Primeiro, a gente imaginou 2 professores e foram eleitos aí o professor Zezé e o professor Didi, os 2 professores mais queridos. Aí a gente está indo ali com 4 alunos para o Zezé e 4 alunos para o Didi, então a gente está instanciando já diretamente dentro do vetor os elementos para que já possam ser preenchidos, e a gente colocou as notas as quais eles têm, né, os alunos têm, que eles foram avaliados e foram corrigidos. Então aqui são os 2 professores que nós temos. E aí o que a gente gostaria de fazer? A gente gostaria de juntar todas essas notas em um único local. Então, a junção em todos esses locais de todas essas notas vai devolver um conjunto de 8 provas, né? Essas provas aqui vão ficar juntinhas e vai ficar na ordem os nomes minúsculos primeiro e depois os nomes maiúsculos por último, só para a gente poder visualizar, né? Vamos ver, compilando isso daqui e executando, o que acontece na nossa exemplificação, né? A gente utilizou lá uma impressão formatada, né? E essa impressão formatada, ela vai sair nesse layout daqui. Então, é esse o layout que ela vai ter. Então, ficou legal a nossa impressão formatada. A gente viu que o primeiro está aqui, tem lá os alunos Gênesis, Daniel, João e Tiago. O do segundo é o Lucão, o Pedrão, o Vini, o Guilherme. E depois, no final, a gente juntou tudo isso daí num único array.
Ficou legal, então deu para perceber que não importa se a gente estiver utilizando tipo primitivo, string, ou uma classe que a gente criou gerando nossos próprios objetos, ela sendo do nosso tipo específico. A gente consegue juntar isso daí. Então a gente consegue concatenar valores. A gente declarou arrays do tipo nota, e aí a gente tem que fazer aquela modificaçãozinha básica, né? Então o que a gente modificou? A gente tem aqui nota e não mais double e não mais string. Ele tem nota como entrada e nota como saída e cria um array de nota, né, para ele poder ter o resultante aqui dentro. Então essa é a ideia, é essa brincadeira, e na impressão também a gente recebe um tipo nota. É essa daí a característica mais interessante que é importante destacar. E se fossem de tamanhos diferentes, né? Se aqui a gente tivesse quantidades diferentes. Então, vamos ver aí o que aconteceria, por exemplo, se eu pegasse, né, e colocasse lá mais alunos para o professor Didi corrigir. Então, ele tinha 4 e agora a gente dobrou, foram 8 alunos para ele. E o Zezé vai de 4 ainda, não teve modificação na quantidade. Então, o professor Zezé continua indo de 4, né? Sossegado, 4 aluninhos, ele está fazendo essa correção daí. Olha só que legal, a gente adicionou a Babi, o Fefe, o Jeff e o Is. Então, foram esses os alunos, as notas, as avaliações que foram colocadas ao final. Então, esse cara daqui teria que ter esses na frente, seguido desses outros aqui, né? Então, ficaria essa a saída, a resultante dessa concatenação. Vamos dar uma olhadinha aqui como que vai ficar a nossa saída. Olha lá que legal, a gente tem lá o nosso vetor inicial, as notas do Zezé, as notas do Didi, que o Didi tem 8 alunos, né? E aí a junção. Vem lá os de nome minúsculo e depois os de nome maiúsculo, exatamente na mesma ordem. Então quer dizer que a gente está conseguindo fazer essa junção desses valores. E a mesma coisa acontece, a gente está usando o mesmo algoritmo, só mudou a tipagem dos arrays que a gente estava utilizando. Beleza, fechou nisso daqui, lindo, maravilhoso, ficou perfeito, ficou fácil. Agora a gente vai ver o outro processo. Então a gente conseguiu ver aqui que a gente fez as concatenações de primitivos, as concatenações de string e as concatenações dos tipos objetos, né? Agora a gente vai para intercalação. Normalmente a concatenação é muito mais tranquila. A intercalação é que gera mais dor de cabeça e mais trabalho para todo mundo. Vamos analisar as concatenações de tipos primitivos, né? Então, vamos abrir as concatenações, as intercalações de tipos primitivos. Está aqui as intercalações de tipos primitivos de mesmo tamanho e de tamanhos diferentes. Então, de mesmo tamanho, o que a gente vai ter? Então, imaginando aqui que a gente tem esses dois arrays novamente copiados, né? A gente utilizou os mesmos para ver a diferenciação, e agora eu quero intercalar, ou seja, eu quero ter 1.2, 78.6, 5.8, 43.8, 3.7, 21.9, 9.4, 99.9. É esse o resultado esperado, é isso que a gente gostaria de ter como resposta. Então, o que vai acontecer aqui? A gente tem o nosso vetor 1 e o nosso vetor 2 sendo intercalados. A gente está juntando os dois, mas não mais concatenando, colocando um após o outro. A gente está colocando agora o primeiro elemento do primeiro vetor, o primeiro elemento do segundo vetor, o segundo elemento do primeiro vetor, o segundo elemento do segundo vetor, o terceiro elemento do primeiro vetor, o terceiro elemento do segundo vetor, assim até o final, independente da quantidade. Então, sendo de tamanhos iguais, é muito tranquilo fazer. E como que a gente fez isso daí? A gente tem essa expectativa de resultado, né, de resposta, sendo que aqui é o V1 na posição 0, V2 na posição 0, V1 na posição 1, V1 na posição 2, V1 na posição 2, V2 na posição 2, V1 na posição 3, V3, V2 na posição 3. São esses daí que a gente tem que ver. Ele tem que ficar exatamente nessa ordem. Como que a gente vai montar isso daqui, né? A gente vai fazer algo que, sendo vetores de mesmo tamanho, ele vai intercalar sem problema nenhum e não vamos ter dor de cabeça. Então a gente chamou o nosso método junta e o nosso método junta, ele vai ver o tamanho total e aí, olha só, agora a gente já tem aqui a mesma estrutura, né? A gente criou o mesmo processo. A gente tem que pegar o tamanho dos dois e somar, que o resultante sempre vai ser a soma do tamanho dos dois. Só que aí agora a gente fez um laço, e o que a gente está fazendo nesse laço? Eu coloco
o elemento do vetor 1, incremento a posição do resultante, coloco o elemento de mesma posição do vetor 1 no vetor resultante. Então, cada vez que eu faço uma iteração, uma passagem no laço, eu vou colocar em uma posição do resultante um elemento do vetor 1, eu incremento, eu mudo essa posição, eu incremento essa posição do resultante, e aí eu coloco a mesma posição do vetor 1, né, a mesmo índice do vetor 1, eu utilizo para colocar do vetor 2 também. E olha só que legal, bem simplesinho, a gente intercala nossos elementos. E aí ele intercalou tudo, tamanhos iguais, não tem problema nenhum, e no final devolve o resultado para a gente, e isso daqui funciona numa boa. Vendo o resultado, compilando, executando, olha lá, bacaninha. Então a gente teve como resposta, só para colocar aqui para cima, olha lá, 1, 2, 7, 8, 5, 8, 4, 3, 8, 7, 3, 2, 1, 9, 9, 4, 9, 9, 9. Aí, ó, belezinha. A intercalação funcionou perfeito. Tipos primitivos foram fáceis de intercalar. E aí, quando a gente chega agora para tamanhos diferentes, aí a gente começa a ter alguns probleminhas. Por que que a gente começa a ter problemas? Imaginando, pegamos o mesmo esquema, né, da intercalação, a gente teria esse cara, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui e esse daqui de baixo, esse daqui de cima, esse daqui de baixo, esse aqui de cima, e aí ele não tem o de baixo. Já que não tem o de baixo, ele não faz nada, e o próximo vai ser esse daqui, e ele continua pegando de cima sem ligar, né, para ter o de baixo, porque senão poderia cair naquele problema de ter o dobro do maior tamanho e a gente ter nulos, né? Ficaria estranho isso daí, ou ele tentaria estourar o array de alguma forma. Para não acontecer isso daí, a gente fez esses tratamentos. Como resultado, até a parte do 99 é igual. Então, que eram de mesmo tamanho. O que exceder, o que é tamanho diferente, a gente vai fazer o quê? Concatenar. Então, uma intercalação de tamanhos diferentes, a gente intercala o que é de tamanho igual. O que exceder, a gente concatena. Então, é isso daqui o processo, né? Aí aqui no final, vetor 1 posição 4, vetor 1 posição 5 e vetor 1 posição 6. A gente está concatenando esse trechinho final. Então, intercalação de tamanhos diferentes, intercalação de tamanhos diferentes é igual a intercalar de tamanhos iguais e concatenar de tamanhos diferentes. A gente junta esses dois processos e aí a gente consegue fazer a união desses dois arrays de qualquer tamanho, né? Intercalando. Vamos ver aí o nosso processo de juntar esses dois arrays, intercalando, como que foi feito, né? Então, agora, para facilitar a vida, eu queria saber o seguinte, eu queria intercalar até o menor tamanho. E do menor tamanho até o maior tamanho, eu quero concatenar. Então, eu preciso ter esse array também. Para tanto, eu preciso descobrir quem que é o menor tamanho e quem que é o de maior tamanho. Eu não preciso saber se o A ou o B, o vetor 1, o vetor 2, o primeiro ou o segundo, não me importa quem que é. Eu preciso saber os tamanhos. E depois a gente trata isso mais para frente. Então, para saber o tamanho, a gente criou uma variável menor tamanho, uma outra variável maior tamanho. A gente lançou mão do método min e do método max do pacote math. E aí a gente jogou os dois tamanhos de vetor. Ele vai trazer o menor e vai trazer o maior para mim. Então, como resultado, ele vai analisar esses dois, o tamanho do V1 e o tamanho do V2, e ele vai trazer o menor e vai jogar dentro do menor tamanho. Aqui ele vai trazer o maior e vai jogar dentro do maior tamanho. A gente já tem essas duas informações. Tendo essas duas informações, agora a gente começa. O que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer o processo de intercalar tamanhos iguais, que a gente já viu, a intercalação de tamanhos iguais. Olha lá o nosso algoritmo de intercalação. Então, é um laço, ele vai pegar um elemento de um, incrementar o apontador do resultante, um elemento do outro, incrementar o apontador do resultante. Tá lá. Badabim, feito exatamente igual. Não tem esquema. É Ctrl+C, Ctrl+V, tá aí. A única coisa que muda é isso daqui. A gente vai até quando, né? Até onde que a gente vai? Até o tamanho do menor. Então a gente começa em 0 e vai até o tamanho do menor e a gente faz essa intercalação desta forma. Perfeito. Fizemos essa intercalação dessa forma. Agora, o que, que a gente tem? A gente tem que fazer a concatenação dos tamanhos diferentes. E aí a gente vem aqui e concatena tamanhos diferentes. A gente vê que essa concatenação poderia ser feita com 2 for, né? A gente faria 2 for indo do menor tamanho ao maior tamanho, e a gente faria esse cara
ser atribuído e depois no outro for esse outro ser atribuído. Para juntar tudo em um único for, a gente colocou esse if daqui, só para a gente escolher qual que é o maior, né? Porque quem que a gente vai atribuir? Quem é o de maior tamanho? Então, se o tamanho do primeiro for maior que o tamanho do segundo, então o primeiro é maior, ele será atribuído. Se não for maior, quer dizer que o segundo é, então ele que será atribuído. E é isso daí. Funcionou, a gente fez exatamente o mesmo esquema da concatenação, porém a gente juntou dois for ou dois while que a gente faria em um único só, e aí a gente colocou um if para poder tomar a decisão de qual que ele vai fazer. Simples desse jeito aí para facilitar a nossa vida, para a gente não ter que fazer duas iterações, né, do tamanho restante, mesmo que ele pulasse, a gente está fazendo isso daqui ali dentro para ficar maroto e tudo num lugar só. E, por fim, a gente vai devolver o resultado, que é a intercalação de tamanhos diferentes. Essa aí é a grande sacada. Isso daí a gente fez para tipos primitivos, né? Então, aqui a gente está fazendo com o tipo double. Compilando esse cara daqui, vamos ver lá os valores, né? Só vou tirar um pouquinho o zoom. A gente teria que ter esses valores daqui como resultado. Vamos ver o que, que acontece. Então, olha lá, a gente tem aqui o nosso vetor, 1, 5, 3, 9, 1, 5, 9, 1, 4, 8, 7, 5, 3, que é o primeiro, exatamente esses valores. 7, 8, 4, 3, 21 e 9, 9, que é o segundo. E a intercalação deles, aí começa exatamente igual, olha lá. 1, 7, 8, 5, 4, 3, 3, 21, 9, 99, 159, 478 e 753. Então, ele está intercalando tamanhos diferentes. Perfeito. Está funcionando muito bem o que é a proposta. Para tipos primitivos, funcionou bem. E aí a gente começa a analisar agora. Será que funciona para tudo, né? Então, só vou fechar esses caras aqui e vamos ver para strings, né? A gente vai sair dos tipos primitivos, a gente estava usando um double, e eu quero ver o que, que acontece de fazer uma intercalação com strings, né? Eu quero ver aqui um vetor de strings, o que, que acontece se eu intercalar esses dois daí. E aí, com tamanhos iguais e tamanhos diferentes. E a gente vai ver aqui, fica exatamente o mesmo esquema. A gente fez lá a troca, então não é mais double, é string, então a gente já está lidando com objetos. Aí agora a gente tem aqui tudo minúsculo, tudo maiúsculo, como a gente fez na concatenação, só para a gente visualmente ficar mais fácil, né, de ver. E aí, olha lá, é o mesmo algoritmo, a gente não mudou. A gente pegou exatamente o algoritmo de tipo primitivo, de intercalar tamanhos iguais, e usou aqui. Então, compilando, executando, olha lá que bacaninha, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo. Exatamente, ele literalmente fez isso aqui, né? Ele intercalou os elementos. Então, ele pegou os dois arrays e colocou aqui, ó. Fez esse cruzamento daí numa boa, funcionou, mesmo sendo string. E se for tipo diferente, né, tamanhos diferentes. Se forem tamanhos diferentes, também dá na mesma, sossegado. Então, sendo string também, e a gente agora tem mais elementos no primeiro, menos no segundo, ou seja, quando chegar aqui no quarto, vai ficar minúsculo, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, minúsculo e minúsculo. Os três no final vão ser minúsculos, né? Então, é o que sobrou, o que excedeu, é concatenado ao final. Olha lá, exatamente esse processo. E aí a gente fez exatamente isso. Ficou minúsculo, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo e os três minúsculos no final, que é o que excede no primeiro array, que são esses elementos daqui. Então, mesma coisa, funciona muito tranquilo, a gente não tem enrosco. A gente utilizou o mesmo processo de intercalar tamanhos iguais e concatenar o que for diferente, né? Então, bacana, funcionou bem. Então, para string funcionou. E a gente também viu como que ficaria isso daí para trabalhar com objetos. Então, a gente tem intercalação de vetores de objetos de mesmo tamanho. Então, a gente tem aqui os mesmos tamanhos, a gente está utilizando a nossa classe nota, né? Então, a gente tem array de nota, onde a gente tem 4 notas para o primeiro array e 4 notas para o segundo array, e a gente quer intercalar. Então, a gente vai ter letra minúscula, letra maiúscula, letra minúscula, letra maiúscula, e esse aí vai ser o processo. Compilando isso aqui e executando, olha lá que legal,
vai ser literalmente isso daí como resposta, né? Então, a gente tem como resposta letra minúscula, letra maiúscula, letra minúscula, letra maiúscula, letra minúscula, letra maiúscula, letra minúscula e letra maiúscula. Quer dizer que a gente está conseguindo, sim, intercalar, mesmo sendo objetos. A gente está lidando com posição, então até agora não teve enrosco nenhum, a gente conseguiu fazer esse processo. E se fosse de tamanhos diferentes, né? Se fossem tamanhos diferentes, se a gente tivesse que intercalar vetores de objetos de tamanhos diferentes, a gente teria algo assim, né? Então, vamos ver aqui. Só colocar os espacinhos aqui no final. Beleza, vamos ver. A gente vai ver que aqui a gente tem mais 4 alunos e esses 4 ficarão no final, né? Então, a gente vai ter aí um final com 5 nomes em maiúsculo na sequência, apesar de ser 4, porque esse aqui é o do segundo vetor. Então, Guilherme, Babi, Fefe, Jeff e Is vão ficar tudo no final. Vamos ver aqui o resultado. Executando agora, a gente tem que, olha lá, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, aí vem o 5, né? 1, 2, 3, 4 e 5 maiúsculos no final. A gente conseguiu ver que realmente funciona o nosso algoritmo de concatenação e de intercalação. Então, a gente intercala tamanhos iguais, concatena tamanhos diferentes, gerando a tal intercalação de qualquer tamanho, né? Então, conseguimos intercalar qualquer tamanho. O nosso método de junção é aquele que a gente já viu, que tem o menor e o maior tamanho determinados por min e max, funcionou bacaninha. E até aí foi só intercalação e concatenação. A gente viu, então, literalmente até aqui. Tudo isso daqui foi o que a gente viu até esse exato momento que eu estou falando. Agora, começamos uma brincadeira de imaginar algumas possibilidades, né? Então, a gente começou a imaginar algumas possibilidades. E dentro dessas possibilidades, a gente começou a perceber algumas características. A gente pensou assim, se eu pegar o primeiro conjunto que eu atribuí, a gente tinha tido como ideia imaginar assim. Vamos supor que, por exemplo, a gente tenha um trabalho interdisciplinar, né? E aí existe uma avaliação em comum, uma única prova para 2 disciplinas. E aí a gente pega todas as provas, divide entre 2 professores, nesse caso aqui o professor Zezé e o professor Didi, a gente dividiu as provas, as avaliações e pediu para que eles corrigissem. E eles corrigiram e deram as notas. Perfeito. Após isso daí, a gente falou assim, olha, será que vocês poderiam fazer uma gentileza para a gente? Quando vocês devolverem as provas corrigidas, vocês devolvam elas organizadas, da menor nota para a maior nota, que a gente quer colocar a menor nota na frente e a maior nota no final. A gente quer organizar fazer uma organização por nota de forma crescente. Poderia ser por nome? Poderia, mas nesse momento a gente optou por nota para fazer isso daí. Porque número, por enquanto, visualmente fica mais fácil de você perceber essa ordenação. O professor Zezé já conseguiu colocar os alunos dele, as notas dos alunos dele organizadas. Então, ficou lá as notas organizadinhas. Então, ficou de forma crescente, Daniel, Thiago, Gênesis e João. Então, ele ficou 2.5, 4, 2, 7, 5, 9, 5. Ficou organizado. A mesma coisa aconteceu com o professor Didi. Aí o professor Didi também está entregando as suas avaliações ordenadas de forma crescente. Então, da menor para a maior nota, ele corrigiu e, além de corrigir, ele organizou da menor para a maior nota. Então, a gente fez esse processo daí. O que acontece agora? São quantidades de avaliações diferentes, porque na hora a gente simplesmente pegou um bolo, entregou para o professor Zezé e um outro bolo entregou para o professor Didi. Acabou que o professor Zezé teve menos provas para corrigir do que o professor Didi. Então, a quantidade de avaliações que um tem é diferente da quantidade que o outro tem. Se a gente quisesse juntar isso daí e juntasse intercalando, né? O que a gente poderia fazer nessa intercalação? Juntar intercalando, a gente ficaria lá 2.5, 2.9,
4.2, 5.9, opa, parece que está na ordem, 7.5, 6.2, opa, não ficou na ordem, né? Mas ficou muito próximo da ordem. Se a gente intercalasse isso daqui, ficaria muito, muito, muito próximo mesmo. Mas ainda não está ordenado, né? Então, quando eu pegar esses dois bolos e juntar eles através do nosso método de intercalação que a gente fez, ele está fazendo uma junção, mas não é a melhor junção. Ele não está trazendo ordenado. Então, para trazer ordenado, eu tenho que fazer um processo um pouco mais avaliativo, não é simplesmente pegar a posição e pronto, e acabou. Eu tenho que simplesmente pegar e colocar na posição, não vai dar certo. Eu tenho que pegar e analisar. Então, eu tenho que olhar as notas antes de poder fazer qualquer coisa. Então, o que eu faço aqui é o seguinte: eu pego o primeiro elemento do primeiro professor, o primeiro aluno, e o primeiro aluno do segundo professor. Então, eu peguei o primeiro do primeiro professor, o primeiro aluno do segundo professor. Então, peguei cada um, eu peguei o primeiro aluno. Eu comparo os dois e eu olho qual que é a menor nota. Quem que é a menor nota? É o Daniel. Opa, se é o Daniel, eu vou colocar ele como no meu bolo de resultados, né, nas minhas notas finais. Eu já tiro ele e coloco ele no meu bolo de notas finais. Aí agora eu não analiso mais ele. Eu vou passar a analisar do Thiago em diante. Então, ele eu estou ignorando por enquanto, porque ele já entrou no esquema. Então, quem que eu vou pegar? Eu vou pegar novamente quem é o meu primeiro aqui. Quem que é o meu primeiro? O Thiago novamente. Então, peguei o Thiago e vou comparar com o Fefe. Thiago 4.2, Fefe 2.9, quem que eu tenho que pegar? O 2.9. Então, beleza. O Thiago ainda vai continuar aqui para uma próxima avaliação, e aqui eu vou andar para o Vini. E agora eu vou comparar o Thiago com o Vini. Vou fazer a comparação dos dois. Comparando 4.2 com 5.9, eu vou pegar o Thiago e assim por diante. O que a gente conseguiu fazer muito bem. Olha só aqui o nosso algoritmo, né? Então, a gente vai fazer essa avaliação. Deixa eu colocar os dados aqui, né? Diminuir um pouquinho, a gente vai enxergar tudo. Aqui, ó. A gente começou a fazer a seguinte avaliação. A gente pegou o Daniel e comparou com o Fefe. Daniel comparado com o Fefe. Quem que vai para o meu bolo, né, de correção, que já está corrigido, que está na ordem, é o Daniel com 2.2. Perfeito. Agora, o Daniel, eu não vou mais avaliar ele. Eu vou ter que avaliar o próximo do bolo do professor Zezé, que é esse cara daqui, o Thiago. Aí eu peguei o 4.2 do Thiago e estou comparando com o 2.9 do Fefe. Peguei isso daí, comparei os dois e deu Fefe, sendo a menor nota. Perfeito. Peguei o Fefe e coloquei no bolo. Tirei ele do bolo do professor Didi e coloquei ele no bolo final de avaliações, né? Aí eu vou e analiso novamente o Thiago, só que agora eu analiso ele com o Vini. E aí eu percebo que eu tenho que pegar o Thiago. E aqui o Thiaguinho veio para cá. Agora vou pegar e analisar o Gênesis com o Vini. E aí, analisando o Gênesis com o Vini, eu vou pegar a nota do Vini, que foi 5.9 em comparação ao 7.5. 5.9 é menor, pego ela. E eu vou fazer esse processo. Quando chegar aqui no final, eu vou comparar o João, que é 9.5, com a Babi, que é 9.9. Quando eu fizer essa comparação, eu pego o João. Só que a forma com que a gente fez a nossa junção por intercalação faz com que eu não tenha mais as notas que excedem, né, que são de maiores valores, que é a nota da Babi e a nota do Gui. Então, as duas notas vão ficar de fora. E olha só qual que é o problema. Tanto é que eu deixei aqui na nossa agenda, a gente parou aqui, a gente tem uma intercalação com conjuntos ordenados. Eu tenho um conjunto ordenado e um outro conjunto ordenado. Então, eu tenho esses dois conjuntos ordenados e eu quero juntar os dois, intercalando eles, mas eu vou intercalar na ordem que for a melhor possível para colocá-los corretamente. Ele está quase pronto, ele só está com esse problema. Vamos ver, então, a execução, né? Compilando ele, beleza? Agora, executando. Olha lá, a gente tem esses dois valores. Então, aqui são todas as trocas que a gente fez, todas as avaliações, né? Então, vou deixar aqui de ladinho só para a gente ver. Olha lá, a gente fez lá o aluno do Zezé com o aluno do Didi. Então, a gente fez a comparação.
deu 2,5, 2,9, 4,2, 5,9, 6,2, 7,5, 8,1 e 9,5. A gente viu que até aqui a gente fez. Então, esses são os elementos do primeiro professor, os elementos do segundo professor. E aí, no nosso bolo, faltou as duas últimas avaliações de maior nota, que eles não conseguiram entrar, porque a gente fez um laço que ele fazia um teste. E como que a gente montou essa junção? O nosso teste na mão está batendo exatamente com o nosso log aqui. Então, a gente está fazendo bem certinho todo esse processo. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer, né? A gente mudou o nome de junta para intercala, que é a função realmente dessa junção que a gente está fazendo, intercalando. Então, a gente está intercalando essas duas notas. E aí, essa intercalação é uma intercalação inteligente, né? E aí a gente fez o quê? Todos os processos estão lá bonitinhos, só que aí a gente tem aqui mais dois apontadores que a gente criou, dois indicadores de posição. Um para o professor Didi e outro para o professor Zezé. Então, esse aqui trabalha com apontamento para as notas do professor Didi e esse outro trabalha com apontamento para as notas do professor Zezé. Todos esses dois. Então, tem um para o vetor de resultado, um para o vetor das notas do professor Didi, um para o vetor das notas do professor Zezé. Legal, aí a gente foi fazer um teste, a gente viu o tamanho de um, o tamanho do outro, juntou aqui, através lá do total, que foi a soma dos tamanhos. Perfeito. E aqui a gente fez, enquanto a nota a posição atual de um for menor que o seu tamanho e a posição atual do outro também for menor que o tamanho, então se ambos os tamanhos são menores, as posições atuais são menores que o tamanho, eles não excedem o limite, eu vou continuar a fazer esse processo. Eu não posso continuar fazendo se exceder um dos dois vetores, porque senão vai dar aquela famosa exceção que é o array index out of bounds. A gente vai estar tentando acessar uma posição fora dos limites do nosso array. Então, por conta disso, para facilitar, a gente fez o seguinte processo. Aqui, a gente fez o quê? A gente fez aqui, isso aqui é log, né? Só para aquela saidinha bonitinha. A gente fez o quê? Se a nota do professor, do aluno que está selecionado, do professor Zezé, for menor que a nota do aluno que tiver selecionado no professor Didi, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a nota do Zezé. Quem é menor, ele pega. Então, ele pega quem é menor. Está aqui, ele atribui para o resultado e incrementa. Se não for menor, ele pega do outro. Então, ou é o inverso. Então, se a nota do Didi é menor, ele vai pegar a dele. Então, a gente está fazendo essa seleção nesse momento. Até aí, a gente viu que essa seleção funcionou perfeitamente e a gente conseguiu fazer todo o processo funcionar muito bem. Só que aí, o que acontece? Acontece que está faltando colocar o que excedeu. Aquela parte que faltou análise, que a gente não tem mais com quem comparar um com o outro, a gente precisa incrementar de alguma forma. E é isso que a gente está precisando fazer nesse exato momento. Então, nesse exato momento, a gente vai fazer esse incremento daqui, né? Então, a gente vai fazer esse incremento aqui. E a gente parou nesse ponto. Então, aqui, de alguma forma, só sair daqui, não era nesse ponto, era aqui, né? Aqui eu tinha deixado que é o concatena tamanhos diferentes, é exatamente o que está faltando, né? Mas eu não sei qual que é o vetor, a gente não sabe qual que é o vetor, eu não tenho mais o menor tamanho, eu não tenho mais o maior tamanho pela forma com que eu fiz, então não sei se isso daqui vai ser a melhor saída. Talvez a gente voltando num processo anterior a esse aqui, que a gente tinha feito separado, se a gente fizer em um só, se a gente fizer em dois, talvez seja mais esquema. Então, isso daqui não vale mais a pena para a gente. Vamos escrever o código agora para juntar o que excede. E o que excede, né? Essa é uma boa pergunta. Se você for seguir pela ordem e pela lógica, a gente está utilizando uma variável aqui do Zezé, uma variável do Didi e uma variável da posição do resultante. Então, eu estou tendo lá o controle posicional dos três arrays, os dois que a gente quer intercalar e o resultante também que vai receber esses dois. Então, eu consigo saber as posições. Se eu consigo saber as posições, eu posso trabalhar em cima disso daí. Então, já é uma pegada bem legal a gente brincar com isso daqui. Como que a gente vai fazer? Eu imagino o seguinte, olhando aqui, né, eu imagino que é isso daqui. Eu estou imaginando que eu acho que é essa situação. Então, a gente vai pegar
essa situação daqui é um while, e a gente vai replicar aqui. Então, eu fiz um while, está feito aqui, e a gente vai fazer o quê? Se for alguma coisa, eu acho que eu vou fazer direto isso daqui, ó. Pegar isso daqui. Eu acho que eu vou pegar esse cara aqui. Vou testar para ver se dá certo, né? Peguei esse cara, e ainda falta o quê? Vou ter que incrementar ainda aqui dentro, posição atual. Então, beleza. Poderia colocar mais aqui, mais aqui, mas eu estou deixando explícito para a gente ver os momentos de incremento. Só que eu não quero analisar tudo, né? Eu quero analisar somente parte disso. Então, vou copiar isso daqui, só para não perder. Ctrl X, Ctrl V, Ctrl V. Está aqui. Eu vou ter que fazer esse incremento, esse teste para as notas do Zezé. Então, para as notas do Zezé. E vou ter que fazer também para as notas do Didi. E aí, a única coisa que eu tenho que alterar é aonde aqui é Zezé, aqui vai ser Didi. Zezé, Didi. Então, não me importa quem sobrar, eu vou incrementar aqui de qualquer forma. Então, dependendo de quem incrementar, eu vou jogar aqui. De qualquer forma, quem sobrar, quem estiver excedendo, eu vou rodar esse cara e ele vai incrementar. Vamos ver se isso aqui realmente vai funcionar. Vamos ver agora aqui a saída, né? Esse cara daqui, eu vou colocar um log também, só para a gente ver o que está acontecendo, para a gente conseguir visualizar, né? Então, eu vou pegar esse log que a gente montou aqui para a parte de cima, eu vou colocar ele aqui, olha lá o nosso log, para a gente ver, e também vou pegar esse log daqui da parte de baixo e colocar no outro, que são os que excedem, né? Tá aqui os dois que excedem, né? Vamos ver aqui, só para a gente ver de forma visual, né? Ter uma diferencinha, né? Eu vou colocar aqui, ó, em vez de colchetes, eu vou colocar as chaves e a gente vai ver aqui, ó. Só para a gente ver quando que ele está fazendo essa atribuição daqui, né? Compilando o nosso código, executando. Olha que legal. Agora eu tenho exatamente todos os nossos alunos. Então, ficou 2529426595819599 e 10. Perfeito, funcionou muito bem. Que legal, bacana. Nosso código ele foi implementado a partir de uma técnica que a gente já tinha visto. Isso daqui ainda é concatenação. Só que a gente fez uma concatenação que a gente estava usando um if para decidir qual que ia e qual que não ia, né? Por conta, né, do que a gente está fazendo agora, a gente está usando aqui a nossa estrutura de repetição para cada uma condicional, para ficar mais fácil. Mas é só por causa disso. Executando novamente, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso log. Olha só que legal. O nosso log tem aqui que esses dois valores que estavam faltando, eles foram colocados no final diretamente. Então, eles pegaram exatamente de quem estava faltando. Isso daqui ficou muito bacana, resultou numa saída muito interessante. Gostei, eu pessoalmente achei muito legal o resultado daqui. Então, no final, a gente tem aqui, acabaram as notas do professor Zezé. Quando acabou a nota do professor Zezé, o que, que a gente faz? Então, concatena com as notas do professor Didi. E aí, olha só, a gente vai ter aqui do Didi. A gente vai pegar o 9.9. Então, aqui vai ter um Babi com 9.9. E a gente vai ter aqui também do Didi, por causa da nossa concatenação. A gente vai ter aqui o Gui com 10. Tá aí.
Então, a gente seguiu aí as notas que vocês falaram, os nomes que vocês passaram, os professores que vocês escolheram, e esse daqui é o nosso roteirinho, né? Acabaram as notas do professor Zezé, então concatena com as notas do professor Didi. É exatamente isso. Se a gente pegar e mudar a quantidade de alunos de um ou de outro, a gente vai ver o que acontece. Então, por exemplo, lembrando que nós estamos intercalando de uma forma um pouco mais inteligente, conjuntos ordenados. Então, a nossa intercalação é de conjuntos ordenados. Se os conjuntos não estão ordenados, a gente não vai ter resultado correto da nossa ordenação. Então, nossa ordenação só funciona se os nossos conjuntos de dados estiverem organizados, ordenados. Então, a gente tem que ter um conjunto ordenado com outro conjunto ordenado para que a gente consiga intercalá-los de forma inteligente, mantendo a ordenação. Então, somente se tiver ordenado. Por exemplo, eu vou colocar aqui, eu sei que excede, mas eu vou colocar um 12 para a gente ver. O que vai acontecer? Compilei, executei, e olha só, esse 12 daqui fez com que a gente tivesse um problema muito louco, né? As notas se perderam, ele não conseguiu fazer e deixou essas 3 aqui no final muito perdidas, ele não conseguiu fazer. Então, essa sacada dessa ordenação ficou esquisita por causa disso. A gente ordenou tudo que a gente conseguiu, mas não é tudo que está organizado, então ele começa a se perder bastante. E aí a gente tem algumas coisas muito estranhas acontecendo. Então, ele só consegue fazer literalmente uma ordenação se eu tiver 2 conjuntos de dados ordenados. Se esses 2 conjuntos de dados não estiverem ordenados, eu não vou conseguir fazer essa ordenação nem por reza braba. Nesse jeito que a gente fez, não iria acontecer. Lembrando que até agora, para a gente fazer essa ordenação, a gente utilizou aquelas técnicas de concatenar e as técnicas de intercalar. Então, concatenação e intercalação de vetores a gente está utilizando para fazer uma ordenação. A gente conseguiu uma ordenação de 2 conjuntos de valores, né, de 2 conjuntos de dados ordenados, pré-ordenados. Então, os 2 conjuntos têm que estar ordenados para a gente manter eles ordenados. Legal, bacana, mas será que é sempre assim? Eles vão vir, né? Em 2 conjuntos? Não, né, cara? Na verdade, não. A gente está aqui fazendo a concatenação e a intercalação de 2 arrays, mas normalmente, se a gente estiver objetivando a ordenação, a gente vai receber um array só com os dados. Eles podem estar, sim, separados dessa forma, né? Bom, muito bom. Então, vamos ver o que a gente já fez. Só para ver o que a gente já fez. A gente já consegue fazer isso daqui. A gente já conseguiu, então, fazer a intercalação de vetores de objetos, que a gente está trabalhando com nota, nossa classe nota, de 2 conjuntos ordenados. E a gente conseguiu fazer uma intercalação ordenada aqui. Ficou bacana. O que a gente tem mais para fazer? Então, a gente tem mais algumas coisinhas para fazer. Vamos começar agora a fazer uma intercalação, só que utilizando apenas um vetor. Eu não quero utilizar 2, eu quero utilizar um vetor só. Então, como que eu posso fazer uma intercalação em um único vetor, ao invés de ter 2 vetores? Eu quero fazer a intercalação e aí a gente vai trabalhar com isso daqui. Essa vai ser a brincadeira do momento. A gente tentar transformar a utilização de 2 vetores, né? A gente precisava de 2 vetores para gerar um outro, a gente vai fazer tudo em um só. Então, a gente vai não ter mais as notas do Zezé, não vamos ter mais as notas do Didi, a gente vai ter notas. E a gente vai querer fazer em um determinado ponto. A gente vai falar que da posição tal até a posição tal são as notas do Zezé, e de outra posição até outro ponto são as notas do Didi. Então, virtualmente, eu vou trabalhar como se tivesse 2 arrays, mas fisicamente vai ser apenas um. Então, a ideia vai ser, então, trabalhar essa ordenação, fazer esse esquema que a gente fez, porém, não mais utilizando 2 arrays, usando apenas um array só. Então, vamos trabalhar em cima disso daqui. Para facilitar um pouco, para a gente ver coisas um pouco mais fáceis, né, por enquanto,
Eu vou transformar isso daqui em valores primitivos. Vamos tentar fazer isso aí com valores primitivos primeiro, que aí é mais fácil de manipular do que manipular arrays de objetos, né? Então, a gente vai fazer isso aqui com arrays primitivos. Então, eu vou dar um arquivo salvar como. A gente está no local correto. Intercalação de vetores de primitivos. Então, a gente está fazendo a intercalação de vetores primitivos. E a gente vai fazer intercalação em um mesmo vetor, né? A gente vai fazer intercalação em um mesmo vetor de primitivos de mesmo tamanho. Ficou duas vezes mesmo, né? Que tá mãe. Deixa eu ver. Vou colocar em um único, acho que vai ficar melhor. Então, em um mesmo, em um único. Então, agora ficou intercalação em um único vetor de primitivos de mesmo tamanho. Esse aqui vai ser o nome da nossa classe. Um nome bem significativo, que está trazendo exatamente tudo que ela vai ter que fazer, né? Então, beleza, beleza. Aqui, então, vou limpar um pouco esses dados aqui, né? Tá tudo bagunçado. Então, apagar isso aqui, que foi simplesmente log, né? Que a gente escreveu os passos que iriam acontecer no nosso programa. E agora eu vou transformar isso tudo em um array. Então, eu vou fazer de primitivos, né? Double, vou chamar somente de notas. E aí, esses caras daqui eu vou tirar. Então, isso tudo daqui eu vou tirar. Vão ficar somente essas notas daqui. Então, eu tenho dois conjuntinhos. Aqui. Oh, caramba. Vou tirar uma nota aqui só para ficar do mesmo tamanho. E olha que legal. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, aqui tem uma a mais. Então, vou tirar esse 9.9 daqui do final. Beleza. Agora a gente só tem valores primitivos, né? Então a gente tem lá todos os valores primitivos. Só vou tirar aqui os parênteses, né? E aí o que acontece? Como que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar da seguinte forma. A gente vai colocar as posições dos nossos arrays e a gente vai lidar como se fossem arrays virtuais, né? Eu acho que fica interessante. Então, vamos colocar aqui os tamanhos, né? Então, esse cara daqui é posição 0, esse cara aqui é posição 1, só para a gente lembrar, né? Posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6, posição 7, totalizando um tamanho de 8. Então, é um array de tamanho 8. Já que a gente está lidando com o mesmo tamanho, a gente vai dividir ele ao meio, né? Então, o ao meio dele é o 4. O 4 é o limite. Então, 8 dividido por 2, 4. Então, a gente vai trabalhar como esse cara daqui sendo o tamanho do primeiro. Só que lembrando, a gente
sempre trabalha com um vetor menor que, né? Então, menor que a gente vai ter do 0 até o 3. Então, aqui vai vir até ponto. E depois eu vou ter até esse ponto daqui. Fisicamente, eu estou pegando esse trecho daqui e esse trecho daqui. Só que o que, que eu vou utilizar, né? Eu vou utilizar aqui de 0 até menor que 4. E aqui eu vou utilizar de 4 até menor que 8. E por que, que eu vou fazer isso daí? Bem, porque eu acho que é mais fácil, né? Porque se eu pegar o tamanho e dividir por 2 vai dar 4, então eu vou poder utilizar 8 dividido por 2 dá 4. Eu faço menor que ele, menor que o 8 seria até o final, né? De 0 a 7, eu acho que isso aqui vai ficar mais fácil. Só para a gente corrigir, então, aonde a gente, só vou copiar isso aqui, né? Aonde a gente tem nota, a gente vai ter agora double. Substituímos tudo. Então, acho que tem quase todas as substituições corretas. Aqui falta um double. Nota em notas. Acho que o resto está aí. O retorno dele, double, 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 legal. Agora, o que acontece? A gente não tem mais notas finais, a gente tem notas, pô, mas notas recebem notas finais? É. Já que eu só tenho um array, eu vou fazer tudo em um array, incluindo essa intercalação. A gente vai intercalar nele mesmo. E aí a gente não vai precisar devolver. Então, esse cara daqui, ele vai intercalar e pronto. Ele vai intercalar quem? Ele vai intercalar notas, né? Ele vai intercalar as notas que eu tenho. Aí a gente não tem mais tudo isso daqui. A gente tem apenas notas. A gente trabalha somente com notas. Só que, o que acontece, né? A gente vai ter que trabalhar com algumas faixas, né? Eu vou ter que ir de 0 a 4, de 4 a 8. É isso daqui. Então, eu vou ter essa sacada daqui. Eu vou ter que passar para ele as duas faixas de vetores, né, que eu tenho. Só que esses dois aqui são iguais. Se eles são iguais, eu posso ter apenas um, né? Eu não preciso ter repetição. E o 8 é o tamanho do meu array. Então, vou colocar aqui notas.length. Comprimento do meu array. Legal, acho que agora ficou bacana. Então, eu estou indo de 0 até menor que 4, depois de 4 até menor que 8. Então, tá aqui. Exatamente isso aqui eu consigo fazer. Legal, beleza. Então, a gente vai fazer agora a escrita desse método daqui. Vamos fazer esse método acontecer. Vamos corrigir isso daqui, né? Então, a gente vai, vamos dizer o que é cada parte, né? Então, eu teria que imaginar o seguinte. Eu estou fazendo a minha intercalação das minhas notas. Aqui tem um início. Aqui tem alguma coisa que eu não imaginei o nome ainda. E aqui tem o término. Então, por enquanto, é essa a ideia. A gente tem esse cara aqui. Esse outro eu não imaginei o nome ainda. Porque meio, não vou usar meio agora. Tá, vou usar meio por enquanto. Então aqui, ó, tá no meio. Perfeito. Então, ó, o início, o meio e o término. São essas as características que eu vou ter. Início, meio e término. Agora, a gente vai ter que corrigir o método de intercalar, né? Então, ele não retorna mais um double, ele vai ser void. Então, vazio como retorno para a gente.
E aqui a gente vai passar as notas, o início, o meio e o término. Então, é isso daí que a gente vai fazer agora nesse processo. A gente vai passar as notas, então estão aqui as notas, e aqui a gente vai passar o início, que é um inteiro, o meio, que é um outro inteiro, e o término, que é o outro inteiro. E a gente viu que é do início até o meio, do meio até o término. Por isso que a gente está utilizando aqui o meio, a gente não tem mais uma variável, né? Acho que não seria necessário. O tamanho total a gente tem, né? É o tamanho do método todo. Então a gente está usando o array todo, então o total é o notas.length mesmo. Não sei se vou precisar, mas está ali. Para que possamos fazer isso daí, eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar esse primeiro lado daqui, eu vou imaginar ele deitado, ó. Vou fazer assim, vou pegar esses valores e vou imaginar dessa forma, porque a gente está vendo aqui as notas, né? Opa. Então, eu estou vendo aqui as notas, e as notas estão aqui. Então, eu tenho 2.5, 4.2, depois eu tenho o 7.5, depois eu tenho o 9.5, depois eu tenho 9.5, 2.9, 2.9, e eu tenho também o 5.9, tenho também o 6.2 e, por último, o 8.1. 8.1 está aqui. São esses dois conjuntos de dados que eu tenho. Então, minhas notas estão separadas dessa forma. Aqui estão o quê? Né? Aqui tem lá. Aqui é a posição 0, a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, 5, 6 e 7. Então, vai exatamente de 0 a 7, 8 elementos, né? 4 e 4 são as duas quantidades que a gente tem, e a gente está falando exatamente disso aqui. É essa a quantidade de valores que a gente está negociando nesse momento. O que eu quero fazer é quebrar exatamente nesse ponto. Então, eu vou quebrar ele em duas partes. Então, vamos quebrar ele em duas partes. Já que está na horizontal, eu vou imaginar o lado da esquerda e o lado da direita. Vamos separar aqui num lado e em outro. Então, vou imaginar aqui esquerda, e eu vou colocar aqui o conjunto de dados que ficariam à esquerda, que são esses aqui. E agora eu vou imaginar à direita. Só para ficar tudo igual, para fazer aquele afago no meu toque, né? Então, para a gente não ter probleminhas com o meu toque, eu vou imaginar isso daqui. À minha direita vão ser esses elementos, né? São esses daqui. Literalmente. Então, eu separei em dois arrays. Aqui eu tenho dois arrays. Tá lá os meus dois arrays. Só para colocar aqui para a gente ver. Virtualmente, né? Porque realmente a gente só está trabalhando com posicionamento, mas eu estou vendo dessa forma. Eu estou vendo que tem um vetor da esquerda que é desse tamanho, um vetor da direita que está aqui. E quais são as posições, né? Aí é legal a gente lembrar das posições. Então, lembrando das posições, esse aqui, posição 0, posição 1, 2 e 3. E esse cara aqui, ele continua. Olha lá, é o 4, o 5, o 6 e o 7. Então, só separei em dois arrays virtualmente, né? Para a gente saber. Para ficar mais fácil da gente olhar. Estou olhando aqui, estou vendo o lado da esquerda e estou olhando aqui o lado da direita. Eu acho que agora fica mais fácil de imaginar que eu vou ter um controle posicional para a esquerda e um controle posicional para a direita. A gente tinha lá um que era o controle do Zezé e o controle do Didi. O controle do Zezé vai virar à esquerda, o controle do Didi vai virar à direita. É isso que vai acontecer. Então, baseado na nossa experiência ali, a gente vai ter aqui
direita, esquerda. Acho que vai ficar bem legal e vai ficar mais fácil da gente imaginar. Então, a gente está imaginando fisicamente dois arrays, né? A gente não vai mais criar um resultado, então isso aqui não vai fazer sentido. Isso aqui não faz mais sentido. Agora, eu tenho que substituir isso daqui. O Zezé é quem estava na esquerda, na minha esquerda. Mas tanto faz, né? Eu vou colocar aqui, ó. Então, posição da direita, eu vou ter aqui posição da esquerda, o atual da esquerda. Então, mudou isso daí. E eu não tenho mais o tamanho do vetor. Então, vamos olhar aqui. Vou colocar a esquerda primeiro, vai fazer mais sentido mesmo. Só para a gente ver aonde está cada uma das coisas, né? Agora, eu tenho que ir no meu início, né? O meu início é onde tudo começa. Então, é a posição inicial dele. Então, a posição inicial é aqui, ó, não é zero, né? Eu não começo na posição zero, eu começo no início. Então, ele vai começar no início. E a segunda metade, né? A segunda metade vai começar exatamente no meio. Então, aqui vai ser o meio. Aqui vai ser o meio. E agora, o lado da esquerda, ele finaliza, ele começa em zero e termina menor que 4, menor que o meio. Então, aqui é menor que o meio do meu vetor. Perfeito. E aqui, desse lado, o da direita, ele vai começar na posição 4 e vai menor que 8. O 8, para a gente sabe que é o tamanho do array, que a gente está chamando de término, que é a posição de término. Então, o término aqui vai ser, então, o final desse lado. Ele vai da posição atual da direita, que começa aqui, ó, 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 ó. Eita. Tem que escrever na ordem, não adianta ficar com frescura para colocar em ordem alfabética. Da esquerda vai do início, da direita começa, o início dela é no meio. O da esquerda, o final dela é no meio, o da direita, o final dela é no término. É isso daí. Então, a gente tem exatamente isso daqui. Legal, eu acho que funcionou. Esse log a gente vai ter que mudar também, mas vamos ver aqui os nossos testes, né? Esse log daqui, eu vou... Não dá para suprimir muita coisa dele. Deixa eu ver aqui. Asterisco, barra asterisco. Só para tirar ele do meio do caminho, né? Só para a gente ver que aqui tem um log, mas... Só para ficar mais fácil da gente visualizar isso daqui. Por enquanto, não vai fazer sentido a gente ver o log em si, né? A gente tem que acertar o código. Acho que faz mais sentido acertar o código. Então, agora, a gente não tem notas do Zezé, não tem notas do Didi. A gente tem notas, né? Só notas. A gente está utilizando o primitivo, então não tem comparação com o método, então não precisa disso daqui. Então, aqui a gente está usando notas. A gente só tem notas. A posição atual, a gente vai trabalhar com a atual da esquerda e a atual da direita. É isso daí. Então, a gente compara, são primitivos, a gente pode comparar. Posição, aqui também é apenas notas. Se for, a gente vai pegar desse lado daqui. Se for, é esse. Se não for isso, a gente vai pegar, incrementar da esquerda e a gente vai trabalhar com notas e cadê? Da direita. A gente só vai pegar e mudar aqui, ó. Literalmente, a gente só mudou o nome das variáveis, né? Só isso daqui. Perfeito, olha lá. Eu escondi os logs, porque a gente vai ter que arrumar a escrita dos logs, mas a gente está fazendo a junção no mesmo. Vamos ainda corrigir aqui embaixo. Fazer a mesma coisa para esconder esse log daqui, para ele não atrapalhar a nossa visão nesse momento. E a mesma coisa aqui por debaixo também, para ele não nos atrapalhar. Então,
Vou esconder esse cara aqui, só para a gente não ver. Depois a gente sai corrigindo ele, porque vai ser preciso para a gente ver se funcionou. A mesma coisa, esse cara aqui, eu lembro como que foi. Eu vim aqui em cima e peguei esse cara, vim aqui, fiz Ctrl C, vim aqui, fiz Ctrl V. Olha lá, colei, copiei e colei. Aí aqui embaixo, esse caboclo também, se for o primeiro, eu faço esse daqui. Então, se for o primeiro, eu faço isso daqui. Copiei de novo, lerdo. Copiei, colei. Só arrumar a variável, pá. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Parte de baixo, a gente vai colocar esse cara. Então, aqui vai ser essa parte de baixo aqui. A variável a gente vai atualizar, que vai ser o nosso apontador. A gente tem que mudar aqui a condição para a segunda parte lá de cima. A gente vai pegar essa metade daqui. Literalmente, a gente só está pegando a parte, né? Partezinhas dela, né? Então, aqui, ó, a gente está fazendo aqui, ó. Colocou no lugar. A gente não devolve mais resultado, né? Porque a gente está organizando o mesmo vetor, então não tem problema. Como o vetor é um objeto, ele é um objeto. Se é um objeto, a passagem é por referência. Traduzindo, esse cara daqui foi declarado no principal. Quando ele veio para cá, ele veio por referência. Então, são dois objetos, um apontando para o outro. Qualquer modificação nesse, na verdade, está modificando esse daqui de fora. Então, tá, beleza, é isso daí que eu queria mesmo, porque agora, já que está modificando, eu vou poder fazer isso aqui numa boa. Estão com comentários, se tiver tudo certo e tiver tudo bonitinho, qual que vai ser o nosso resultado, né? O que, que a gente vai ter de resultado? Vou copiar esses dois aqui. Então, só para a gente ver. A gente vai ter de resultado 2.9, então aqui 2.9, 4, 5, 6, tá aí. É isso daqui que a gente teria que ter como resultado, essa ordenação aqui acontecendo. Então, nosso resultado teria que ser isso daqui. Então, o resultado que a gente espera é isso daqui, que a gente tenha nessas posições exatamente esses elementos. Vamos ver o que, que acontece, vamos compilar isso aqui para ver se faltou alguma coisa. Eu tenho um resultado perdido aqui, que a gente não tem, né? Na verdade, aqui é nota, né? Notas, 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 notas e notas. Pronto. Compila. Beleza. Rodando agora esse cara e vamos ver se ele chega aqui com essa resposta esperada, né? Vamos ver se a gente consegue isso aqui. Olha lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que a gente tem aqui de resposta? 2529, 29, 29, 29. Opa, tem alguma coisa errada aí, ó. Ficou um monte de 29, 29, 29, 29. Aí depois tem um 59. Tá na ordem, só tá dando algum chabu em alguma coisa que a gente passou aí meio estranha, né? Total a gente tá usando? Acho que a gente não tá usando nada esse total, né? Total a gente não tá usando. Então esse total daqui vai sumir por enquanto. Se a gente precisar, a gente volta, né? Enquanto não tiver menor que esse, menor que o término, nota da esquerda menor que da direita, a gente vai pegar a nota na posição atual do resultado, né? E vai colocar aqui a da esquerda. Ah, sim. Perfeito. É, vai dar muito chabu, né? Então vamos voltar aqui.
uma visão muito louca, né? Eu esqueci que a gente estava lidando dentro do mesmo array, então vamos ter que criar um resultado e a gente vai fazer isso aí. É do tipo double, né? Double. Eu já explico. Como a gente está fazendo trocas dentro dele mesmo, e a gente não está utilizando nenhum temporário, obviamente ele está sobrescrevendo os valores, e é isso daí que está rolando. Então, essa sobrescrita de valores faz muito sentido nesse momento. Então, esse cara daqui vai ser isso daqui. Opa, volta. Resultado, copia aqui dentro do resultado, copia aqui dentro do resultado. O problema é que eu tenho que jogar resultado de volta, né? Eu vou ter que fazer aqui o resultado voltar. Então, a gente vai fazer um for que vai de uma posição até outra e vai fazer com que o notas receba em alguma posição, receba o resultado também em uma determinada posição. Imaginando que ele vem aqui int atual igual a 0, atual menor que alguma coisa, atual mais. E aí aqui a gente sabe que vai ter uma posição pelo menos do resultado vai ser atual, né? Ele vai até onde, né? Até o notas.length. A gente vai ver, eu acho que vai dar certo por enquanto. E ele joga novamente para a gente poder fazer isso daí. Acho que isso aqui devolve o que a gente quer para onde tem que ser. Compilou, beleza, agora vai dar certo. Beleza, agora deu certo. Vamos ver lá os nossos valores, ó. 2.5, 2.9, 4.2, 5.9, 6.2, 7.5, 8.1 e 9.5. Pô, perfeito, a gente conseguiu, então, fazer aí a nossa ordenação de tamanhos iguais, né? A gente dividiu ao meio um array em tamanhos idênticos. Eu acho que isso daí funcionou muito bem. Acho que já dá para a gente começar a brincar na próxima aula com tamanhos diferentes. Beleza, então, pessoal, vamos dar uma parada nesse daqui, uma respirada, tentar entender o que aconteceu nesse código e a gente volta daqui a pouco.